Olá, mais um aprofundamento Enem agora no componente de Química. A gente vai conversar um pouquinho sobre uma questão bem bacana. Você vai perceber aqui que é uma questão que tem uma grande recorrência, na verdade, né, dentro do exame, que é uma questão sobre separação de misturas. É uma questão lá do nosso segundo simulado do Enem, né, desse ano de 2024, e uma questãozinha bem naquele modelo mesmo, né, de questão do Enem ali, provavelmente muito inspirada em uma questão, né, real ali que deve ter passado por um dos exames. Então vamos lá, vou ler para vocês aqui o texto base. A partir dos anos 70, a atividade suinícola em Minas Gerais sofreu grande expansão com o crescimento das granjas existentes e a implementação de novos projetos. Como consequência, houve um aumento significativo na produção de dejetos, resultando em uma maior quantidade de poluentes sendo descarregada em corpos hídricos. Especificamente, esses efluentes passam por um tratamento preliminar destinado à remoção de sólidos grosseiros. Em seguida, é realizado o tratamento primário, visando a remoção de sólidos sedimentáveis e parte do material orgânico. Então ele está falando aqui, na verdade, da produção de suínos, né, que vai afetar ali, através dos dejetos desses suínos, os corpos hídricos, os rios das regiões, na verdade, onde essas criações ocorrem, né, onde a gente trabalha com essa ideia de se criar ali porcos, etc. E ele vai falar ali que o método de separação de misturas mais adequado para o tratamento primário desses efluentes, né, que é citado ali, então ele diz ali, né, que em seguida é realizado o tratamento primário. Então, antes disso, um tratamento preliminar destinado à remoção dos sólidos grosseiros, em seguida o tratamento primário. E para o tratamento primário desses efluentes, ele vai, né, perguntar para a gente ali, né, ele vai querer saber da gente, na verdade, qual desses métodos, na verdade, né, é o mais adequado. Então, ele vai falar lá na opção A, filtração, na B, ventilação, na C, peneiração, na D, destilação fracionada e na E, cristalização fracionada. Essa questão da separação de misturas é algo que a gente vê desde lá do ensino fundamental, mas depois, né, com essa ideia de misturas homogêneas e heterogêneas, e depois a gente vai ganhando, na verdade, complexidade com isso, né? E aqui, quando a gente chega nessa etapa, ele já está pedindo para a gente compreender muito bem como funcionam métodos bem específicos, né? Nesse caso aqui, os métodos que são utilizados ali em processos industriais, em processos do agro, enfim, em todo tipo de processo ali que a sociedade precisa. Então vamos lá, para analisar essa questão, a gente precisa pensar, na verdade, como é que esses métodos funcionam, né? Antes de tudo, né, falar um pouquinho sobre cada um deles. Filtração, né? O que é filtração? A filtração ele vai remover, né, esses sólidos ali, né, que possam sedimentar do material orgânico. Pronto, então uma ideia bacana, né? Já na ventilação, a gente vai estar falando de misturas heterogêneas sólidas, né, por meio de corrente de ar. Então, eu estou, na verdade, separando por meio da corrente de ar misturas que têm que ser sólidas e que têm, na verdade, formatos e densidades diferentes ali. Portanto, é para a gente pensar, estou conseguindo separar alguma coisa nesse método primário, né? O C ali, que é a peneiração, é utilizado para separar os sólidos de tamanhos diferentes, né? Por meio da peneiração, né? A gente pode pensar, na verdade, né, que o material orgânico e esses sedimentáveis apresentam tamanhos diferentes, né, e por isso poderiam ser separados por esse método, né, mas a gente desconsidera a água está ali diluindo tudo isso, então o método de peneiração provavelmente não funcione. O método de destilação, né, ele é um método mais complicado ainda, porque ele vai envolver, na verdade, a gente aquecer aquilo e fazer com que aquilo se separe lá no estado gasoso. E a cristalização fracionada, ele vai usar solvente, na verdade, né, e vai usar essa capacidade de solubilidade ali, o que também não vai se encaixar. Portanto, né, como a gente falou que a parte mais interessante ali, né, seria a alternativa A, né? Então, na alternativa A, eu tenho a filtração. E como é que isso funciona? O tratamento, né, primário ali no texto, ele diz que consiste na remoção dos sólidos sedimentáveis e do material orgânico, né? Normalmente é insolúvel em água devido a presenças de cadeias apolares. Então, sabendo dessa característica, né, e que essa água residual, na verdade, vai ser gerada pela atividade, né,
lactos suínos ali, a gente pensa então que filtrar isso talvez seja o melhor método, né? Se trata de uma mistura heterogênea, né? Composta com um monte de coisa, né? Vamos falar até com cacas ali, né? Com fezes, né? E a gente consegue ver ali, né, na verdade, etapas sólidas, etapas líquidas, etc., né? E o método mais adequado, na verdade, né, para se aplicar no tratamento primário ali desses efluentes seria a filtração. Deixando claro que depois ele vai passar por outros métodos, né? Então, ou seja, esses dejetos eles vão passar por outros métodos e tudo aquilo que é resultado desses processos ali passa por métodos complementares. Ok? Então, uma questão aqui que envolve bastante da nossa lógica, da nossa capacidade até de compreender como isso funciona, ele não entra em detalhes, mas se a gente imaginar dejetos ali, né, que vão se misturar, na verdade, com uma série de materiais, etc. E qual deles faria sentido, né? A ventilação não vai conseguir separar isso, a peneiração muito menos, destilação e cristalização também são métodos muito específicos que caberiam, na verdade, para outros tipos de misturas ali. Nesse caso, a filtração talvez seja o primeiro método, depois daquela primeira remoção que acontece ali, seria o primeiro método a ser utilizado. Bacana? Mais uma dessas questões, então, que envolvem muito da lógica da separação de misturas dentro do componente de química. Espero que você tenha acertado ali, já tenha matado a questão de entrada e até a próxima.